Olá, gente! Hoje eu estou aqui para lançar o Diário da Gabriela em plena quarentena. Então, eu estou em casa, mas eu estou fazendo hoje o lançamento virtual do Diário da Gabriela. E eu vim aqui explicar como foi feito, quais os benefícios de trabalhar com essa produção de texto com as crianças da pré-escola. Enfim, estou aqui hoje compartilhando com vocês dessa alegria que é mostrar esse resultado desse trabalho, que é o Diário da Gabriela. Bom, então o título do diário, do trabalho, é o Diário da Gabriela, tecendo laços afetivos a partir de narrativas infantis. Então eu fiz aqui um roteirinho para não me perder e eu vou olhando aqui de vez em quando, tá? Aqui eu quero destacar dois aspectos desse trabalho. O tipo e o gênero do texto, tá? Que são coisas importantes a se considerar. O tipo do texto é o texto narrativo e o gênero é o diário. As crianças precisam saber, né, o que é um diário, e porque o tipo do texto vai definir a forma como a gente escreve e como a gente fala. E no caso é um texto narrativo, porque as crianças elas chegam narrando as histórias. E outro aspecto interessante é que ele começa sendo um texto oral, porque são narrativas orais, que vão virar um texto escrito. Isso também as crianças sabem, né, que elas primeiro vão falar, elas ainda não sabem escrever, elas vão falar, nós vamos discutir sobre o texto, depois eu vou escrever e a gente vai fazer revisão do texto. Foi assim que nós produzimos o Diário da Gabriela. Como que ele surgiu? Foi em 2018 ainda que a Gabriela surgiu. Em qual contexto? Naquele ano, o projeto da escola pedagógico, né, anual, era sobre diversidade cultural e eu estava ainda conhecendo as crianças. Eu não conhecia as crianças. Era uma turma de pré-1. Então as crianças foram chegando, e a gente naqueles primeiros meses ainda, eu fui percebendo algumas crianças muito tímidas mesmo, muito caladas. E eu percebi ali que eu ia precisar fazer um trabalho para desenvolver a oralidade dessas crianças. Porque a gente que trabalha com a educação sabe o quanto é importante desenvolver a oralidade, né? Vygotsky sempre fala que a oralidade é a organizadora do pensamento. Então, a criança que fala bem, ela tem o pensamento mais organizado. Então, é preciso desenvolver muita oralidade das crianças. Bom, como o tema era diversidade cultural, a gente estava trabalhando muito a questão da etnia. Então, quando chegou uma parte do projeto, foi em novembro, eu levei para a sala uma boneca preta, porque as crianças não tinham boneca preta. E a gente já estava trabalhando com essa temática, né? Quando eu cheguei com essa boneca, que é um bebê, as crianças amaram e logo quiseram saber o nome dela, e ela não tinha nome ainda. Nós fizemos uma votação e escolhemos o nome Gabriela. E depois, logo em seguida, assim, elas pediram para levar a Gabriela para casa. Aí eu falei, isso aí vai ser uma oportunidade para eu trabalhar, desenvolver mais a oralidade dessas crianças e pela via da afetividade. Então eu falei assim para as crianças, olha, vocês vão poder levar a Gabriela para casa. Toda sexta-feira a gente vai fazer um sorteio, né, para levar a Gabriela para casa. E na segunda-feira a criança que levou vai contar na rodinha o que fez com a Gabriela, como foi passar o final de semana com a Gabriela, onde foi, o que fez. Então teria que contar. E aí foi feito isso. As histórias foram tão interessantes, isso em 2018. E quando chegou em 2019, eu fiquei com a mesma turma. E as crianças gostavam muito de levar a Gabriela para casa e de contar essas histórias. Então, em 2019, as crianças pediram para fazer um diário da Gabriela. Eu achei muito interessante a ideia e lógico que eu abracei a ideia. Então, o diário da Gabriela começou em março de 2019 e terminou em novembro de 2019. Tá? Então foi assim que surgiu o Diário da Gabriela. Com qual objetivo? Daí eu fiz um projeto
O objetivo principal era desenvolver a oralidade, mas também a afetividade e também um objetivo importantíssimo que surtiu muito efeito é envolver as famílias, tá? Eu tinha também esse objetivo. Como que foi feito? Primeiro eu fiz uma reunião com os pais, expliquei, né, o objetivo do projeto, isso é muito importante, e pedi para que os pais fotografassem as crianças em situações diversas com a Gabriela e me mandasse pelo WhatsApp. Na segunda-feira, quando a criança contava a história, né, eu já estava com as fotografias e eu mostrava para a turma. Na rodinha havia regras também. As crianças tinham que escutar, não podia falar junto, todo mundo falando junto, a gente tinha que escutar com atenção a criança que estava contando a história. E então elas contavam a história, eu ia anotando no quadro, né, a história que elas estavam contando. As crianças que estavam ouvindo, depois que a criança acabava de contar, podiam perguntar se não tivesse entendido alguma coisa. Isso é uma fase muito importante da produção do texto, porque ajuda a criança que está contando a organizar melhor o texto. E aí eu refazia, né, porque eu escrevia no quadro com caneta piloto e era facilmente possível apagar e refazer o texto. Então a gente ia já fazendo ali uma revisão ainda na construção do texto. Então essas eram as regras, né, de elaboração desse texto, né, das histórias da Gabriela. Quais são as aprendizagens que ocorreram aí? Eu coloco aqui 3 fundamentais: a compreensão textual, a produção textual e a interação com o texto. Essas 3 aprendizagens é a base do letramento crítico. E por que letramento crítico? Porque a criança ela está aprendendo a produzir um texto, de primeiro oral, que depois será escrito, mas muito interessante é que a criança ela reflete sobre o que ela está falando e depois ela reflete sobre o que está escrito. Ela faz uma reflexão do conteúdo. Então não é apenas aprender palavras, mas é refletir sobre o conteúdo do texto, de coisas que elas viveram. Por isso que eu falo que essas 3 aprendizagens são a base do letramento crítico. Bom, vou falar de cada uma delas. A compreensão do texto acontece tanto para quem está produzindo o texto, quanto para quem está ouvindo o texto. Tá? Porque quem está ouvindo, ela também faz parte da construção do texto. Percebam bem, é uma produção de texto individual, mas com participação dos colegas. Então é misto, né? Híbrido, é uma produção de texto individual e coletivo. A criança ela tem a sua história, mas a partir do momento que os coleguinhas têm dificuldade de entender a história, porque ela não está bem organizada, eu vou dar um exemplo assim: a criança fala que foi no cinema e tomou o sorvete, mas ela não usou a conjunção. Ela falou: fui ao cinema, tomei sorvete. Aí as crianças perguntam: você tomou sorvete dentro do cinema ou depois do cinema? Então essa questão da organização, né, que é muito característico do texto narrativo, ela é revista no momento da construção do texto, porque as crianças que estão ouvindo, a partir do momento que elas não entendem, elas fazem a pergunta para a criança que está falando, e a criança que está falando reconstrói o texto. Ela reconstrói a sua fala. E eu também lá, como escriba, eu refaço o texto, mas sempre sendo fiel ao que as crianças estão falando. Com relação à produção do texto, existe a criança que está produzindo o texto, né, que é a principal, porque ela viveu aquela experiência, mas, como eu falei, a criança que está ouvindo, ela também é produtora. Então, aí, a compreensão do texto e a produção do texto interagem, tanto a criança que está contando a história com as crianças que estão ouvindo. Então, como é que a gente aprende a escrever texto, a produzir textos? É produzindo.
né? A gente não aprende a produzir textos só ouvindo. Ouvir textos ou ler textos, quando a criança já sabe ler, é muito bom, que ajuda muito na produção do texto. Mas a gente só aprende a produzir de fato quando a gente produz. É preciso que a criança vivencie essa experiência de produzir o texto. Como são crianças de pré-escola que ainda não conseguem escrever, o fato delas se organizar o pensamento para estruturar um texto e elas perceberem que a maneira como ela fala, depois que fica escrito, precisa de uma revisão, que é diferente de falar e escrever. Então a criança já está vivendo aí, mesmo antes de saber escrever, a produção textual. E outra coisa que é interessante é essa interação com o texto. Por quê? Porque a criança, ela não apenas constrói o texto e a outra escuta, mas elas refletem, elas fazem uma reflexão sobre o conteúdo. Então é muito interessante porque a partir dessas histórias aconteceram muitos debates entre as crianças. Porque quando as crianças vêm contando a história, por exemplo, elas contam alguns conflitos que aconteceram com primos ou com irmãos, ou comentários que os pais fizeram. Um comentário que foi muito interessante foi do primeiro menino que levou a Gabriela para casa, né? E ele contou: meu pai não acreditou que eu estava brincando de boneca. E isso levantou na sala um debate incrível entre as crianças de 5 anos. As crianças fizeram um debate assim maravilhoso sobre isso. As meninas falando que elas são meninas e elas brincam de carrinho, que elas brincam de bola. Por que o menino não podia brincar com boneca? E daí foram outros, né, que aqui não vai dar tempo de eu contar, mas foi muito interessante. Então, por isso que eu digo aqui que uma das aprendizagens é a interação com o texto, né? Porque não é um texto que elas simplesmente estão ouvindo, como normalmente elas ouvem as histórias, né? Os contos, elas ouvem o texto, simplesmente. Elas podem até reconstruir o texto, mas elas não modificam a narrativa. Agora, aqui, elas interagem com o texto, porque elas fazem perguntas para o autor do texto que está ali naquele momento construindo o texto na frente delas. Então é um dinamismo, né, esse trabalho, é muito dinâmico essa produção textual. Então é isso, gente, o trabalho foi muito interessante. Eu percebi um desenvolvimento muito grande nas crianças, principalmente aquelas que eu falei inicialmente que eram muito caladas, mas na qualidade do vocabulário, na consciência, né, do funcionamento da língua. As crianças começaram a perceber que quando eu passava para o texto escrito, precisava melhorar. Muitas palavras repetidas precisavam ser substituídas por outras palavras. Então foi assim um trabalho muito significativo, muito importante. Eu gostei muito de ter feito e as crianças também. Hoje eu mandei para elas, né, no grupo de mães, o texto, né, em PDF. E se vocês tiverem interesse em conhecer esse trabalho, pode pedir que eu mando o Diário da Gabriela para vocês em PDF também. Então, hoje é dia de comemorar, hoje é dia do lançamento do Diário da Gabriela e eu estou muito feliz de poder estar aqui comemorando com você. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.